Seu açúcar está alto e você não sabe? 7 sinais de alerta que seu corpo pode estar dando. Você sente muita sede durante o dia. Vai ao banheiro várias vezes. Anda cansado mesmo depois de dormir. Sua visão fica embaçada de vez em quando. Ou percebe que pequenos machucados estão demorando mais para cicatrizar. Talvez você esteja colocando a culpa na idade, no estresse, na correria, ou simplesmente dizendo que é normal. Mas existe uma possibilidade que muita gente só descobre depois de fazer um exame. A glicose no sangue pode estar elevada. E o mais preocupante é que algumas pessoas podem apresentar poucos sintomas ou nenhum sintoma perceptível, principalmente nos estágios iniciais do diabetes tipo 2. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. E hoje eu quero mostrar 7 sinais de alerta que podem aparecer quando a glicose está alta. Mas existe uma coisa muito importante. Ter esses sintomas não significa automaticamente que você tem diabetes. Vários outros problemas podem causar sintomas semelhantes. Por isso o diagnóstico não deve ser feito pelo que você sente. Ele precisa ser confirmado por avaliação médica e exames apropriados. Então fique comigo até o final. Porque o 7º sinal é algo que muita gente simplesmente ignora. E antes de começar, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. E escreva nos comentários. Você já fez um exame de glicemia recentemente? Vamos começar. Sinal: uma sede excessiva. Imagine sentir sede várias vezes ao longo do dia. Você bebe água. Pouco tempo depois sente vontade de beber novamente. Em algumas situações de hiperglicemia, o excesso de glicose no sangue pode aumentar a quantidade de glicose eliminada pela urina. E isso pode favorecer uma maior perda de água. O resultado pode ser aumento da sede e da frequência urinária. É claro que sentir sede depois de fazer exercício, em um dia muito quente, ou depois de consumir alimentos muito salgados, pode ser perfeitamente normal. O problema é quando a sede se torna frequente e persistente sem uma explicação clara. E principalmente quando aparece junto com outros sinais. Sinal 2: urinar muitas vezes. Esse é um dos sinais clássicos que merece atenção. Você começa a levantar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Ou percebe que está urinando muito mais do que costumava. Isso pode acontecer quando a glicose permanece elevada, porque o organismo tenta eliminar parte desse excesso através da urina. E aqui existe uma combinação que chama bastante atenção. Muita sede mais muita urina. Se isso está acontecendo com frequência, vale conversar com um profissional de saúde e avaliar a glicemia. Não espere aparecerem sintomas mais intensos para investigar. Sinal 3: cansaço fora do normal. Agora pense em uma situação muito comum. Você dorme, acorda, começa o dia, mas parece que sua energia nunca chega. O cansaço pode ter inúmeras causas: sono inadequado, estresse, anemia, problemas hormonais, sedentarismo, infecções e muitas outras condições. Mas a fadiga também pode aparecer entre os sintomas associados ao diabetes. Isso acontece porque a glicose é uma das principais fontes de energia do organismo, e alterações na ação da insulina podem prejudicar a maneira como o corpo utiliza essa energia. Portanto, se o cansaço é persistente e inexplicado, não simplesmente aceite isso como parte do envelhecimento. Investigue. Sinal 4: visão embaçada. Esse sinal costuma assustar. Você está lendo, assistindo televisão, usando o celular, e de repente percebe que a visão parece diferente. A visão embaçada pode estar relacionada a alterações da glicose e aparece entre os sintomas reconhecidos do diabetes. Mas atenção! Visão embaçada também pode acontecer por diversos outros motivos. Problemas de refração, olho seco, alterações da pressão ocular e outras doenças. Por isso, não tente descobrir a causa sozinho. Se a alteração for persistente ou surgir de forma importante, procure avaliação médica. Sinal 5: feridas que demoram para cicatrizar. Você se machucou. Foi um pequeno corte. Uma ferida aparentemente simples.
mas percebe que está demorando muito mais do que esperava para cicatrizar. Esse pode ser outro sinal associado ao diabetes. Quando a glicose permanece elevada por muito tempo, ela pode contribuir para alterações que prejudicam diferentes sistemas do organismo. Por isso, feridas que não cicatrizam adequadamente merecem atenção, principalmente quando aparecem junto com outros sinais. Sinal 6. Formigamento ou dormência. Agora chegamos a um sinal que muitas pessoas colocam na conta da circulação. Aquela sensação de formigamento, dormência, queimação ou perda de sensibilidade principalmente nas mãos ou nos pés. Alterações de sensibilidade podem ocorrer em pessoas com diabetes e estão entre os sintomas reconhecidos da doença. Mas existe uma informação importante. Formigamento não significa automaticamente glicose alta. Existem diversas causas possíveis. Por isso não é correto assistir a um vídeo como este e concluir que você tem diabetes apenas porque sentiu dormência no pé. A mensagem é outra. Se o sintoma é persistente, investigue a causa. Sinal 7. Fome excessiva ou perda de peso sem explicação. Esse é um sinal que pode passar completamente despercebido. A pessoa começa a sentir muita fome, mesmo depois de comer. E em algumas situações pode ocorrer perda de peso sem que ela esteja tentando emagrecer. Esses sinais estão descritos entre as manifestações que podem ocorrer no diabetes, embora a apresentação varie de acordo com o tipo da doença e com a pessoa. E existe uma situação especialmente importante. Quando alguém está emagrecendo sem tentar, principalmente se isso estiver acompanhado de muita sede, muita urina, fraqueza ou outros sintomas. Não é hora de simplesmente comemorar a perda de peso. É hora de investigar. Mas existe um problema ainda maior. Talvez você esteja pensando: eu não tenho nenhum desses sintomas. Ótimo! Mas isso não garante que sua glicose esteja normal. O pré-diabetes pode não apresentar sintomas claros. E algumas pessoas com diabetes tipo 2 também apresentam sintomas tão leves que nem percebem. É exatamente por isso que os exames são tão importantes. Porque não devemos esperar o corpo gritar para começar a cuidar da saúde. E aqui entra uma relação que eu considero fundamental como cardiologista. Glicose e coração estão profundamente conectados. O diabetes está associado a maior risco de complicações cardiovasculares, incluindo doenças do coração e AVC. Por isso, controlar a glicemia não significa apenas pensar no açúcar. Significa também pensar na saúde dos vasos sanguíneos e do coração. Como saber se a glicose está realmente alta? Essa talvez seja a parte mais importante deste vídeo. Você não precisa esperar aparecerem 7 sintomas. Uma avaliação médica pode indicar quais exames são apropriados para verificar a glicemia e investigar diabetes ou pré-diabetes. E se o resultado estiver alterado, não significa que sua vida acabou. Muito pelo contrário. Descobrir cedo significa ter a oportunidade de agir cedo. Alimentação adequada, atividade física, controle do peso, sono adequado, tratamento quando necessário e acompanhamento médico. Tudo isso pode fazer parte da estratégia de cuidado. Sem receitas milagrosas, sem chás milagrosos, sem suplementos prometendo baixar a glicose da noite para o dia. E quando é uma emergência, existe uma situação que merece atenção especial. Se uma pessoa com glicose muito elevada apresentar sintomas como vômitos, dor abdominal, respiração rápida ou profunda, confusão, cansaço extremo, boca muito seca, ou hálito com odor frutado, isso pode indicar uma complicação grave chamada cetoacidose diabética e necessita de atendimento médico imediato. Não espere passar sozinho. Procure atendimento de emergência. Então vamos recapitular. Sede excessiva, urinar frequentemente, cansaço persistente, visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar, formigamento ou dormência, e fome excessiva ou perda de peso sem explicação. Esses sinais podem aparecer no diabetes, mas nenhum deles sozinho confirma que sua glicose está alta. O exame é fundamental. E existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo.
Não espere sentir alguma coisa para começar a cuidar do seu coração, da sua glicose, do seu peso, da sua pressão e do seu colesterol. A prevenção começa muito antes do primeiro sintoma. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. Se este vídeo trouxe uma informação importante para você, deixe seu gostei. Compartilhe com aquela pessoa que vive dizendo: "Eu estou bem porque não sinto nada." E escreva aqui nos comentários: qual desses 7 sinais você já conhecia? Porque informação de qualidade pode ser o primeiro passo para uma pessoa procurar ajuda no momento certo. Cuide da sua glicose. Cuide das suas artérias. E cuide do seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.